Tudo começa em uma enorme floresta com montanhas ao fundo. No meio dessa floresta tinha uma casa onde um jovem garoto estava deitado em sua cama. O garoto sai do quarto e, após observar 2 livros e uma faca em cima da mesa, ele sai de casa e observa atentamente o céu azul da manhã. Nisso ele diz: "Água vem a mim." Imediatamente uma bola d'água se forma na mão dele e depois se vai, deixando apenas uma pequena poça na sua palma. Na cena seguinte, esse rapaz se encontra em algum lugar surreal, onde um homem reconhece o jovem como sendo Mihara Ryo. Fazia muito tempo que esse homem não vinha visitar esse local, e ele informa que Ryo faleceu após passar por um acidente de carro. O garoto responde que se lembra disso, então questiona se o sujeito à sua frente é Deus. Ele explica que não, e sim algo mais aproximado a um anjo, e essa informação faz Ryo começar a chamar ele de Miguel para ajudar na identificação. Após entender que vai reencarnar, Ryo indaga o que deve fazer nesse lugar enquanto isso, e Miguel acha que ele deve viver como achar melhor. Ele não foi informado sobre o garoto precisar fazer algum tipo de missão, então parece que tá livre para explorar. Nesse caso, o jovem confessa que gostaria de ter uma vida pacata, e nisso Miguel revela que o mundo onde Ryo será reencarnado se chama Fi, e é repleto de magia. Nesse universo, cerca de 20% dos humanos é capaz de usar feitiçaria, e o elemento que Ryo mais tem aptidão é a água. Como o garoto deseja uma vida tranquila, será enviado para a floresta de Rondo, onde terá uma casa pronta com 2 meses de provisões, inclusive com uma câmara de gelo com comida. Fora isso, um anjo vai se certificar de que monstros não cheguem perto da moradia do humano, através de uma espécie de barreira. Passando o olho na edição para iniciantes do compêndio de monstros, Mihara Ryo percebe que nunca viu esse alfabeto, mas por algum motivo ele consegue ler o conteúdo da obra. O outro livro se chama Compêndio da Flora. No quintal, o reencarnado conjura um pouco d'água. Após um pouco de prática, ele nota que não precisa fazer nenhum comando vocal, desde que imagine o elemento se formando, o que é uma pena, já que ele adoraria gritar jato d'água na hora de trucidar um inimigo distraído. Em sua banheira, ele lança mais água e percebe que só é capaz de conjurar esse elemento em temperatura ambiente, o que também é uma pena, já que um banho quente cairia muito bem nesse clima. Com muito esforço, Ryo tenta fazer fogo no seu quintal usando o atrito da madeira, mas como ele mesmo diz, é importante saber desistir quando percebemos que não vai rolar. Exausto, ele deita na grama e observa diretamente o sol. Olhando um balde d'água no chão, ele pensa em uma forma de fazer gelo. Afinal, seria ótimo aprender uma magia e chamar ela de lança de gelo. Com isso em mente, o moleque comprime a água do balde enquanto remove o calor, imaginando as moléculas de H2O no centro da água e conectando um átomo de oxigênio com o de hidrogênio às moléculas próximas. Ao realizar esse provimento, Mihara abre um sorriso ao presenciar a água congelando aos poucos. Depois, ele forma uma pequena esfera de gelo e usa ela para refletir o sol na madeira, gerando assim um fogo. Diante desse sucesso, Ryo consegue esquentar a água da sua banheira e considera o primeiro dia bastante produtivo. Sabendo que tem muita coisa para fazer amanhã, ele resolve dormir assim que sair do banho. Quando amanhece novamente, o novo morador da floresta de Rondo come um pedaço de carne, e lembrando que Miguel deixou 2 meses de comida para ele, imagina que terá que começar a caçar quando os mantimentos acabarem. Levando em conta que a floresta fica fora da barreira, com certeza lá tem monstros, então Ryo precisa de uma magia forte o bastante para se proteger caso necessário, já que uma simples faca não será o suficiente. Sem perder tempo, ele sai pro quintal e dispara uma bola d'água em uma árvore próxima, mas apesar da boa pontaria, ele sabe que essa mixaria não vai ser capaz de derrotar nenhum porco selvagem na mata. Contudo, Mihara Ryo tem uma carta na manga: se a bola não serve, com certeza o jato aí vai prestar. Focando nisso, ele se afasta da árvore e imagina uma corrente mais fina de água antes de lançar o jato, mas o negócio ganha distância de aproximadamente um cuspe. Se achando um fracassado, ele se ajoelha no chão e lembra de quando perguntou ao Miguel como usar magia, e o anjo disse que a essência da magia é a imaginação, onde é preciso ter uma imagem clara do que você quer e ganhar experiência aos poucos para aprimorar sua capacidade. Seguindo esse conselho, Ryo pratica até o fim do dia e consegue desenvolver seu jato de forma satisfatória. Quando a noite chega, ele aplica o processo oposto da produção de gelo na banheira, assim produzindo água quente para o seu banho. No dia seguinte, ele tenta criar gelo diretamente no ar, o que dá certo, ainda que tenha sido mais lento do que ele imaginava. Ao conseguir, ele planeja o próximo passo: desenvolver a lança de cincelo. Ao lançar esse projétil gelado, outra vez a distância arremessada era bem pequena e pouco efetiva, diferente da água em estado normal. Dada a dificuldade de produção e alcance limitado, Ryo decreta que é impossível usar isso em uma batalha real. Por hora, é preciso treinar para aperfeiçoar a técnica, e só então alçar voos maiores. Mudando de treino, Ryo conjura bolas d'água ao redor do céu e dispara elas com potência pro alto. Depois, ele volta para a lança de cincelo e pratica até o fim do dia mais uma vez, chegando ao ponto de quase ficar sem mana. Quando entra em casa para comer algo, ele lembra que devia ter acendido fogo durante o dia, então acaba terminando a noite no escuro. Com o passar dos dias, lá estava Ryo religiosamente estudando e aprimorando suas magias no seu quintal. Após algum tempo de treinamento, ele consegue conjurar a lança de cincelo instantaneamente, o que já era um grande avanço, ainda que o projétil não alcançasse uma grande distância. Com esse nível de aprendizado, o garoto constrói uma lança com a base da ponta de gelo e sai para a floresta que mora além da
barreira que o protege em casa. Pouco tempo depois, ainda no início da sua aventura, Ryu encontra quartzo perto do rio, assim como imagina. Com essa pedra ele poderia acender fogo sem o sol, então seria extremamente útil. Fora isso, se encontrar ervas desintoxicantes, a aventura de hoje será um sucesso. Contudo, ele precisa se preocupar com as feras que estão à espreita e podem fazer dele sua presa a qualquer momento. Por falar nisso, um javali menor aparece e ataca sem pensar duas vezes, o que faz Ryu congelar no ato. Porém, quando chega a hora de praticamente levar uma bordoada, o humano consegue reagir a tempo e escapa do golpe brutal, que acabou resultando na batida do javali em uma árvore, uma batida forte o bastante para derrubar ela. Diante da situação crítica, Ryu se esforça para manter a mente no lugar. Por mais que ele não possa se mexer tão bem por conta do medo e da inexperiência, ainda é capaz de lançar magia nesse mundo. Por falar nisso, o humano invoca o caminho de gelo que atravessa o chão e puxa o javali na direção dele. Em seguida, Ryu prepara 16 lanças de gelo para estocar no animal, e a estratégia acaba dando certo. O que finaliza a luta de vez. Ao voltar para casa à noite, Ryu lê que os javalis menores são listados como os monstros mais fracos, o que causa arrepios no jovem pelo trabalho que ele teve com esse bicho. Virando as páginas do livro sobre os monstros, ele nota que as 2 páginas finais não são para iniciantes, como se fosse um capítulo especial. Lá estava descrito o seguinte: dragão, individualmente são capazes de destruir uma cidade inteira facilmente. Nota, se vir um, fuja, embora seja provável que você consiga fugir. Além disso, tinha outro monstro listado. Demônio, não é um anjo caído, sua origem é desconhecida. Nota, reze para não bater de frente com nenhum. Diante de tais descrições, Ryu percebe que o mundo é de fato um lugar bem vasto. No dia seguinte, ele volta até a floresta e colhe alguns frutos que são doces e azedos ao mesmo tempo, o que cai no gosto do rapaz na mesma hora. De repente, uma ave que planava nos ares quase consegue acertar ele com suas presas. Depois, ela lança uma habilidade de vento que corta várias árvores dos arredores pela metade. Então Ryu nota que agora sim o nível do monstro subiu demais. Rapidamente, para se proteger, ele dispara pela floresta e conjura escudos de gelo pelo caminho para bloquear o feitiço de vento do inimigo. Durante a corrida, ele se lembra que essa ave é o falcão assassino, portador do corte de vento. Ryu responde atirando jatos d'água, mas a ave era veloz o bastante para desviar. Com uma velocidade incrível, ela dispara como uma bala na direção do humano, mas quando chega perto bastante, Ryu arma uma calota de gelo, onde o falcão bate cheio e faz ele desmoronar no chão. Entretanto, a batalha não estava terminada. Demonstrando grande resistência, o pássaro se levanta e ergue voo mais uma vez, ainda que com o olho direito severamente ferido e fora de uso. Por falar nisso, talvez ciente da sua limitação, o inimigo decide ir embora em definitivo, aliviando Mihara. Contudo, nem tudo estava indo bem. Por conta da sua corrida contra o pássaro, Ryu perdeu o caminho para casa e acabou preso na floresta até o anoitecer. Seguindo determinada direção, ele se aproxima de um belo lago onde um cavaleiro e um cavalo sem cabeças andavam sobre a água. Um dia depois, Ryu retorna à floresta e mantém fielmente sua rotina de caça, dessa vez derrotando uma cobra gigantesca e ameaçadora. Naquela noite, ele foi capaz de levar alguns peixes para casa. No outro dia, o aventureiro aprimorou sua barreira de gelo e explorou o fundo do mar após alcançar a costa, assim encontrando um polvo enorme que o expulsou com tudo da sua moradia. Com a passagem do tempo, o jovem Mihara aprendeu a usar uma magia chamada jato abrasivo, capaz de lançar um jato a partir de uma bola d'água do céu, forte o bastante para cortar uma rocha no meio. Após esse tempo de estudo, ele descobriu que se usar magia para deixar o gelo mais duro, poderá usar esse gelo como substituto do abrasivo de granalha, o que significa um grande avanço no seu conhecimento geral. Certa noite, o humano se deparou no lago brilhante com aquele cavaleiro sem cabeça. O compêndio de monstros não mencionava nenhum Dullahan, o que faz Ryu pensar que essa criatura tá longe de ser conteúdo para iniciantes, mas seja como for, ele se sentia confiante o suficiente para investir contra esse inimigo. No meio da trocação, o Dullahan defendia cada golpe com extrema facilidade, obrigando Ryu a usar peças de gelo como escudo quando ia levar um contra-ataque. De toda forma, após poucos segundos de combate, o pobre garoto caiu exausto no chão e percebeu que ainda não dava para enfrentar essa coisa. Ainda assim, Ryu estava ali por outra razão. Por algum motivo, ele acreditava que esse Dullahan queria treinar ele. Na sequência, o monstro forma uma espada d'água a partir da sua arma inicial e entrega na mão do pequeno humano. Depois, ele simplesmente vai embora. Quando o próximo dia chega, Ryu reencontra o falcão assassino que enfrentou anteriormente, mas a ave estava bizarramente sombria. Ao ser atacado, o humano conjura 5 camadas de parede de gelo, que são facilmente destruídas com o poder de vento da criatura. Vendo que a situação tá feia, o garoto se mantém em movimento o mais rápido possível e restaura as paredes para não ser ferido pela técnica do inimigo. Quando ele conjura 10 paredes de gelo, o falcão volta a devastar todas elas. Numa tentativa de contra-ataque, suas lanças de cincelo foram lançadas, mas o falcão foi capaz de escapar de todas sem dificuldade. Com uma habilidade desconhecida, a ave anula as paredes de gelo que Ryu voltou a montar, deixando o humano completamente exposto. Para piorar a situação, o falcão assassino dispara uma magia elétrica que quase destrói Ryu. Sem se dar por vencido, o garoto
garoto passa a usar sua espada de água para se defender ao invés das suas magias. Com essa arma ele conseguia rebater as habilidades do pássaro e manter ele afastado com sucesso, dando mais confiança ao defensor. Paciente e focado, Ryu aguarda o próximo rasante do falcão assassino e crava sua espada na fera quando ela passa. Ao aplicar esse golpe tão profundo, o aventureiro se aproxima da ave, que ainda não tá morta, e agradece pela oportunidade de ter aprendido muito com a luta entre os dois, porque se não tivesse se tornado mais forte até esse dia, com certeza teria morrido hoje para esse oponente quando ele voltasse a atacar. Por último, em respeito ao fato do falcão também ter evoluído para buscar sua vingança pelo olho direito perdido, Mihara Ryu promete dar um fim honrado à ave. Dito isso, ele tira sua espada do corpo do inimigo e acaba com a vida dele. Na cena seguinte, um dragão vermelho sobrevoava os céus da floresta de Rondo, por onde Mihara caminhava até se deparar com aquela entidade alada colossal. Sem demorar, o dragão pousa em frente ao humano e se comunica com ele através de telepatia, para perguntar se ele viu algum falcão assassino que evoluiu por aí. Antes de mais nada, achando que o falcão era servo desse monstro, Ryu pede perdão. Então o dragão nota na mesma hora que a ave foi morta por esse jovem. Impressionado com a força do humano, o dragão repara a cintura dele e menciona que ele tá carregando a espada do rei das fadas, e que se o rei deu essa espada ao garoto, então deve gostar muito dele. Não tendo muita certeza sobre isso, Ryu confessa que adoraria fazer algumas perguntas ao lagarto voador. Horas depois, no fim de tarde, o monstro ouve um chamado e se despede do novo camarada. E antes de partir, revela que seu nome é Lewin. Ao observar a criatura voando para longe, Ryu abre um sorriso e admite que jamais pensaria que conversaria com um dragão. Enquanto isso, Miguel lamenta ter deixado algo importante passar. Com uma tábua em mãos, ele descobre que Ryu possui uma característica secreta por algum motivo, o que não acontece desde que ele enviou aquela garota para outro mundo há 10.000 anos atrás. O nome dessa habilidade é Juventude Eterna. Ryu explora a praia após muito tempo porque queria comer frutos do mar e acaba encontrando um barco destruído na margem. No meio dos destroços havia um homem ferido e desacordado. Ali perto, outro homem sobreviveu à tragédia. Em seguida, vemos as memórias desse sobrevivente. Em alto mar, sua embarcação foi atacada por um polvo gigante completamente devastada. Horas depois, o jovem acorda em uma cama com seus pertences todos separados no cômodo onde agora ele repousa. Após recolher seu equipamento, ele sai da casa e se pergunta onde tá, até que Ryu surge de dentro da residência, aparentemente feliz pelo rapaz ter acordado. Preocupado, o sobrevivente sequer sentiu um pingo da presença desse cara. Além do mais, a forma como esse sujeito se veste diz que há algo errado ali, mas como foi salvo por ele, o garoto se apresenta como Abel e agradece por toda a ajuda. Ryu não acha que fez grande coisa, até porque os outros acidentados não sobreviveram. Sobre isso, Abel responde que não tem problema, porque eram apenas contrabandistas. Ryu fica interessado em saber o que o homem quis dizer com isso, mas como a barriga roncou, a conversa fica pra refeição. Durante o almoço, Abel pergunta se Ryu não tem outras roupas, e o garoto conta que não tem tecido para costurar uma nova. Além disso, não existem cidades ou mercados por perto, então fica bem difícil comprar alguma vestimenta. Sendo assim, Abel imagina que o rapaz isolado tenha conseguido essa carne por meio da caça, o que ele confirma. O visitante acha que ele usa uma faca em cima da mesa para isso, mas o dono da arma diz que usa ela mais para autodefesa ou para limpar a carne. Na verdade, quando se trata de causar dano, Ryu utiliza mais as magias d'água, que prova ter ao dizer, nasça água, assim fazendo a água nascer em uma jarra. Abel fica impressionado e comenta que menos da metade das pessoas na província central é capaz de fazer uso desse tipo de feitiçaria. Por sua vez, Ryu tinha ouvido do anjo Miguel que era menos de 20%, o que faz ele se sentir um pouco menos especial, mas não bastante para se incomodar tanto. Por último, o sobrevivente revela que gostaria de ser levado de volta à costa onde foi achado. No meio do caminho, ele pergunta se o mago não precisa de um cajado como os outros, mas Ryu explica que nunca teve nada disso, por conta da gafe sobre a falta de roupa do sujeito e agora essa mancada. O misterioso sobrevivente começa a achar que só tá dando bola fora, então tenta compensar isso oferecendo proteção ao camarada, além de que, segundo o próprio, afetará seu ego se for salvo o tempo todo, então nada melhor do que contribuir um pouco também com sua força. Chegando à margem, Ryu conta que os outros corpos foram comidos ou levados pro mar, e Abel se alivia por não ter sido um deles. Ryu chama o colega de Abel-san, ao dizer que o cara tem mesmo sorte, mas ele pede para ser chamado apenas de Abel. Afinal, além de não achar certo ser tratado com tanto respeito por alguém que salvou ele, o jovem sempre preferiu ser tratado apenas pelo nome, mesmo que ele seja o mais velho dali. Enfim, após vasculhar cada parte da embarcação naufragada, Abel acaba não encontrando o que queria. Tirando isso de lado, agora ele enxerga como prioridade se reunir com seus amigos. Seria bom se ele fosse até a cidade de Lune, mas parece que foi levado bem pro sul. Sobre isso, Ryu não sabe onde Lune fica, mas imagina que o sujeito teria que viajar bastante pro norte para chegar lá. Antes de se preparar para partir, o sobrevivente convida o nativo para viajar com ele, uma vez que Ryu conhece mais a região e poderia servir de guia em troca de um pagamento. Diante do convite, o garoto da floresta concorda
em partir amanhã para essa aventura. Então os dois se cumprimentam para firmar o acordo. Ao chegar em casa no fim da tarde, Ryo olha para sua plantação e fica pensando no quanto ele só queria uma vida pacata, mas parece que vai embarcar em uma nova jornada logo cedo. Horas depois, já à noite, Ryo avisa Bel que precisa sair para encontrar alguém que só pode ser encontrado por volta desse horário, o que confunde o visitante, já que o anfitrião tinha dito que não tem mais ninguém por ali, mas ele decide não se meter nisso. Logo Ryo se encontra com o Dullahan para contar que estará longe da floresta Rondo por um tempo, então agradece por tudo que o Cavaleiro Sem Cabeça fez por ele esses dias, porque sem ele o garoto não teria aprendido a sobreviver. Dito isso, como hoje será o último treino entre eles, o aprendiz decide lutar mais sério do que o normal. Sem demorar, a dupla começa a trocar golpes intensamente, sendo que Ryo demonstra uma clara evolução desde que começou a treinar com esse Dullahan. Ainda assim é claro que o jovem humano iria se cansar bem mais rápido do que o oponente, e foi isso que justamente aconteceu. Após o treino, diante da despedida do seu aluno, o mestre retira uma bola d'água de dentro do rio mágico e revela uma vestimenta dentro dela. O humano pega a roupa e agradece com um largo sorriso no rosto, prometendo usar ela com muito zelo. Sendo assim, o Dullahan finalmente se vira e parte. Ao amanhecer, Bel sai de casa preparado para a viagem, então encontra Ryo com sua nova túnica pro começo da longa caminhada. Antes de despistar sua moradia, o Mago d'Água olha para trás e vê sua casa com uma saudade antecipada, mas também com a determinação de que quer viver um pouco mais antes de voltar pro conforto do seu lar. Mais à frente, a dupla se depara com o Javali, então Bel se coloca à frente ao desembainhar sua espada e usa sua habilidade de combate, perfuração total, para atravessar o animal de um lado ao outro. Impressionado, Ryo pergunta o que seriam essas habilidades de combate, e o espadachim conta que magos não usam essas coisas, são mais técnicas de quem utiliza armas de curto alcance com espadas e afins. À noite, a dupla repousa dentro do tronco de uma árvore. Quando a manhã retorna, eles partem novamente pela manhã e após algum tempo de trajeto, eles identificam a presença do povo lagarto nas proximidades. Estando os monstros no pântano, o terreno é mais favorável a eles, então Abel recomenda que eles dois deem a volta. Com isso decidido, por mais que eles tenham tentado evitar os lagartos, Ryo sente que eles estão sendo perseguidos por esses monstros, então eles terão que enfrentar os inimigos ali mesmo. Abel fica preocupado com o companheiro, já que é um mago sem um cajado, mas Ryo surpreende ao derrubar vários oponentes com suas lanças de gelo. Algum tempo depois, após lidar com o restante dos adversários, o espadachim questiona que feitiço foi esse que o parceiro acabou de usar, então o mago conta que era apenas uma magia de água. Ainda assim, Abel fica impressionado, porque o feiticeiro fez 4 lanças aparecerem ao mesmo tempo, sendo que o normal da magia é o encantamento resultar em uma conjuração apenas. Pelo menos foi isso que disse o Mago do Vento que ele conhece. Sobre isso, Ryo sugere que talvez seja diferente com magias d'água, então o parceiro deixa isso pra lá e retoma a caminhada, mas antes deles seguirem, Ryo invoca 2 copos de gelo com água para devida hidratação. Como da outra vez que fez isso, o garoto disse nasça água. Abel lembra ele disso, visto que dessa vez Ryo não teve que recitar nenhum encantamento. Sem saber que desculpa dar, o Mago d'Água desconversa e diz que o marmanjo tá imaginando coisas. Seja como for, o feiticeiro consegue enterrar o assunto por enquanto. À medida que eles continuavam, em dado momento, Abel mostra pro amigo um floride de bronze, usado no reino de Kai Netley, onde fica Lune. Segundo ele, nas províncias centrais, cada nação produzia suas próprias moedas, mas todas usam com o mesmo valor. Nailei é uma das 3 principais nações dentre essas províncias do centro, enquanto as outras 2 são o Império Debo e a Federação Randaliel. Sinceramente, Ryo acha o nome Deburri meio brega, e fica implicando com isso durante um bom tempo, afirmando que jamais teria prazer em dizer oi, eu sou de Deboli. De repente, rochas se movem no caminho dos aventureiros, então Abel corta uma rocha ao meio antes de ser atingido por ela. Da mesma forma, Ryo protege ele e o parceiro com uma parede de gelo. Diante da situação, o espadachim nota que eles entraram em um ninho de golems de pedra. Ryo achava que essas criaturas eram humanoides com braços e pernas, enquanto Abel atinge o inimigo com sua perfuração total. Contudo, o rombo feito é imediatamente regenerado por aquele corpo rochoso. Já que assim, Ryo tenta uma nova estratégia que acabou de pensar. Ele conjura uma parede de gelo com 10 camadas, formando um único bloco de gelo gigantesco que cai em cima dos golems e esmaga eles sem rodeios. Agora é só acabar com o resto. Feito isso, os dois notam que um dos golems não se moveu durante toda a batalha. Então Ryo supõe que esses monstros absorvam a energia do solo ou algo do tipo, então tá descarregado. Na ponta da criatura havia uma pedra mágica bem grande com uma cor surpreendentemente vívida, então Abel acha que essa coisa deve ter derrotado todos os monstros que encontrou por um bom tempo. Seja como for, esse será o espólio de batalha da dupla de humanos, já que os outros golems foram completamente soterrados por blocos de gelo que pesam toneladas. Horas depois, os aventureiros avistam o que Abel acha ser um Behemoth. Além disso, Wyverns se aproximam pelo céu, então os humanos se preparam para ver uma luta bem feroz dali em diante. Abel acha que o gigante terrestre está em desvantagem, mas o Mago d'Água confia no potencial do grandalhão. De fato, um conflito se inicia entre os animais, e por mais que os dragões tivessem uma boa posição aérea para atacar, o Behemoth possui um urro tão potente que foi capaz de derrubar os voadores.
mentores. Abel não faz ideia do que é isso, enquanto Ryu acha que é algum tipo de negação mágica. À noite, após eles armarem uma fogueira, Ryu brinca que esperava uma segunda rodada entre Abel e o Behemoth, o que gera calafrios no espadachim. Voltando no assunto de mais cedo, ele confessa que nunca tinha ouvido falar de negação de magias, embora esteja familiarizado com coisas semelhantes, como armadilhas em masmorras. Ryu se mostra empolgado ao ouvir a palavra masmorra e confessa que adoraria entrar em alguma um dia. Então o companheiro conta que a única masmorra que fica nas províncias centrais está na cidade onde eles estão indo, Lune. Ryu resmunga que o camarada estava escondendo o jogo, mas ele responde que nem sabia que o mago gostava tanto assim desse tipo de desafio. Enfim, já que o moleque tá afim de ouvir historinha, o espadachim fala um pouco mais sobre as raças além da humana que existem por ali, como os anões e elfos. Segundo Abel, os anões são ferreiros habilidosos e bons de magia, sendo que tem alguns deles em Lune. Quanto aos elfos, ele tem certeza de que só tem um naquela cidade, visto que a maioria só vive na floresta e nunca sai de lá. Sobre essas coisas, Ryu diz que era exatamente assim que ele imaginava essas raças, mas não explica direito quando Abel pergunta de onde ele tirou esses fundamentos. Pela manhã, a dupla segue a jornada. Pelo que diz Ryu, passando pelas montanhas, eles estarão se aproximando de um território humano. Cansado do garoto saber tudo, Abel questiona de novo de onde ele tira tanta informação. Ao ser perguntado, Ryu se lembra na hora do Lewin, o dragão vermelho que conversou com ele certo dia. O monstro havia contado que essa terra é cercada pelo mar a leste, oeste e sul, e ao norte há uma cadeia de montanhas que separam esse continente do próximo. Portanto, é pouco provável que seja encontrado algum humano vindo do norte pro sul. Com essa memória na cabeça, Ryu acha melhor que o companheiro nem queira saber de onde ele tira essas ideias, então decide chamar apenas de conhecimento além do alcance humano. Cansado de mentira, Abel deixa quieto. À medida que eles avançam, um grifo surge no céu e ameaça a dupla. Abel congela de medo enquanto Ryu joga um pedaço de carne pro amigo dar pro monstro voador. Satisfeito com a refeição, o grifo vai embora, então os dois homens liberam um fluxo daquilo que não deixava passar nenhum Wi-Fi. O tempo ia passando e conforme os dois avançavam, mais frio ficava ao norte entre as montanhas. A dupla ainda conversava sobre a presença da criatura alada, imaginando que certamente eles virariam comida se não tivessem alimentado o bicho. Inclusive, Abel afirma que humanos não foram feitos para enfrentar feras tão sinistras. Por exemplo, não há relatos de pessoas que tenham visto behemoths ou grifos há séculos, então só pode ter algo de errado com esse lugar. Por sua vez, Ryu acha isso uma besteira e acredita que falta esforço dos humanos, mas Abel insiste na sua tese e apostaria que as montanhas têm mantido os behemoths e grifos fora do território humano. Por falar nisso, Ryu comenta que talvez aqueles wyverns tenham vindo do norte, o que pode significar uma coisa. Dito isso, os dois encontram mais wyverns no meio do caminho se alimentando de um animal. Ryu pergunta se esse é o caso deles lutarem, mas Abel sabe que essas criaturas são demais para eles, porque são necessários 20 aventureiros experientes para caçar essas coisas, e ainda assim nem todos sobrevivem. Com receio, Ryu acrescenta que provavelmente haverá mais wyverns no caminho, então um eventual confronto ainda pode acontecer a qualquer momento. Pensando que seria melhor bater de frente com os primeiros para aprender como eles reagem, ainda mais levando em conta que os dois estão no chão ao invés de no céu, Ryu se aproxima dos monstros e conjura 4 lanças de gelo para prender as asas deles. Abel parte em seguida com a perfuração total e derrota os inimigos, porém mais 2 wyverns surgem nos céus rapidamente. Ryu reage com magias de gelo que derrubam seres voadores, dando a chance de Abel terminar o serviço. Após a vitória, o espadachim recolhe um núcleo mágico de uma fera batida e admite estar surpreso pela facilidade com que eles venceram essa luta. Pelo lado bom, a confiança agora vai lá no alto ao descobrir que a vitória é bem possível. Então, quando outro bando de wyverns aparece numa certa distância, o próprio Abel afirma que eles vão acabar com todos se forem incomodados. Seja como for, a viagem continua até que a dupla alcança o cume de uma das últimas montanhas ao norte desse continente, e esse limite guardava uma vista belíssima de outra terra que estava por vir. Encantados com a paisagem, Ryu e Abel sorriem um pro outro diante da iminência de uma grande aventura. Prosseguindo o caminho, agora que sabe que eles podem derrotar wyverns, Ryu acha que a trajetória pode ser mais divertida de agora em diante. Por outro lado, Abel prefere ver esses dragões só de longe mesmo, mas até que coletar tanta pedra mágica deles deu pro gasto. Enfim, olha na frente, os dois chegaram ao norte, mas o espadachim não faz ideia de onde exatamente. Ryu acreditava que eles já estavam no Império de Borri, mas segundo o companheiro, esse império fica ao norte do reino, então é improvável. Escutando isso, Ryu demonstra um alívio esquisito, mas não porque odeia o Império de Borri, mas sim porque não consegue engolir esse nome estranho de jeito nenhum. Enfim, a dupla enxerga uma estrada que, se seguida pro oeste, dá na cidade de Kailadi. Segundo Abel, Ryu se mostra empolgado para encontrar uma boa hospedaria para colocar o sono em dia, e o guerreiro implica que o mago estava até agora querendo tocar o terror nos wyverns. Diante disso, Ryu diz a frase clássica: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Horas depois, a equipe chega até a guilda de aventureiros local, onde Abel acha bom que seu parceiro se cadastre, já que um cartão da guilda serve também como identificação, evitando assim pagar imposto para entrar em qualquer cidade. Aliás,
Aliás, o Ruivo lembra que foi o fiador do Ryu e pagou uma moeda de prata quando eles vieram pra cá, e sinceramente o mago achou que isso fazia parte de algum esquema torto, tipo quando alguém paga sua parte em tudo e de repente você é o servo da pessoa e nem percebeu. Vendo que o moleque não bate bem, a Abel questiona a sanidade mental do camarada e garante que é de boa índole, então o mago agradece ironicamente por estar viajando com um herói tão virtuoso. Fora isso, a Abel menciona que a guilda compra pedras mágicas e materiais de monstros por um preço alto, caso contrário você precisaria ser um alquimista para usar essas coisas. Ryu demonstra interesse no assunto sobre alquimia, até que chega um prato de arroz com curry que seu amigo tinha pedido para ele. O mago olha para aquela comida como se tivesse achado um tesouro perdido, porque segundo ele, o curry é um elemento básico das histórias de reencarnação, só que geralmente o protagonista precisa se esforçar muito para viajar para todos os lugares antes de poder recriar essa receita, mas pelo que parece isso já existe em Fi. Ainda mais preocupado com a saúde psicológica do cara, Abel pede para ele comer antes que esfrie. Seguida essa ordem, Ryu dá uma colherada para experimentar. Depois disso, ele não para de comer freneticamente. Terminado o prato, ele pede outro e pergunta se tem curry em Lone também. E quando o amigo confirma, o jovem mago d'água se empolga ainda mais para a viagem. A propósito, até no dia seguinte, na hora de partir da cidade de Kailadi, ele não parava de falar do prato que comeu ontem. E já que o parceiro escondeu o jogo sobre essa receita que tinha na região, Ryu manda o cara revelar imediatamente todos os doces que existem para sobremesa. O tempo passa e a dupla prossegue sua jornada pelo continente do norte. Após uma pausa pro almoço, eles atravessam um vasto território e chegam até as proximidades da tão aguardada Lune, que é cercado por belíssimos campos de trigo. No portão de entrada, Abel é reconhecido por um guarda chamado Nimur, que fica surpreso por achar que o espadachim tinha desaparecido. Abel explica que de fato tava, mas que sua vida foi salva por esse homem que tá ao seu lado. Após o guarda cumprimentar Ryu com uma ótima vontade, o companheiro do mago paga a taxa de entrada e atravessa o portão. Uma vez lá dentro, Abel acha uma boa ideia eles irem direto pra guilda, porque como ele estará com o Ryu, o mago poderá obter uma classificação mais alta no registro. Por exemplo, quando você se registra, geralmente começa no rank F, mas com a presença de um aventureiro B ou superior, Ryu pode começar no rank E ou D. Quanto maior a classificação, mais altos são os níveis das missões que você pode fazer, o que também significa pagamentos maiores, embora o guerreiro duvide que o mago precise se preocupar com dinheiro. Ryu questiona se esse material é tão valioso e o parceiro conta que é bem escasso no mercado. Se você vender tudo de uma vez, pode acabar derrubando o preço, mas Abel acredita que o mestre da guilda pode dar um jeito nisso. Enfim, a dupla chega até a guilda dos aventureiros, onde Abel é reconhecido e celebrado por cada indivíduo que lá estava. Ryu vê aquele povo todo em volta do cara como se ele fosse uma espécie de celebridade e decide esperar do lado de fora para não atrapalhar a sessão de autógrafos. Assim que chega na rua, o garoto é parado por uma elfa que passava, ela que se mostra interessada pelo traje do garoto, uma vez que veio do rei das fadas. Ela ressalta que o rei deve ter gostado bastante do garoto para ser presenteado dessa forma, e isso faz ela pensar que Ryu é de fato uma pessoa interessante. Já indo embora, a elfa espera um dia reencontrar ele em algum lugar. Nessa hora, Abel mete a cara pra fora pra chamar o parceiro pra dentro e encher a bola dele diante dos outros aventureiros, dizendo que estaria morto se não fosse a intervenção heróica desse camarada. Portanto, seria bom que todos fossem amigos desse jovem mago d'água que se tornará aventureiro da guilda nesse instante. Dito isso, Abel joga Ryu no meio da roda e o garoto fica envergonhado de início ao se apresentar pra todos, mas logo abre um sorriso diante de tanta atenção inesperada. Enfim, agora é hora da parte burocrática, se inscrever de fato na organização. Abel diz à balconista que gostaria de pular seu companheiro para o rank D, levando em consideração sua classificação mais alta. A funcionária acha isso esquisito, já que ninguém da Espada Escarlate já apoiou alguém antes, mas Abel insiste que esse garoto é realmente valioso. Sendo assim, uma demonstração concreta de força é exigida. Então Abel pede para conversar sobre isso e outras coisas diretamente com o mestre da guilda. Mandado para a sala de reuniões ao lado do seu apadrinhado, o renomado aventureiro de Lone é surpreendido pela chegada dramática do mestre local, que demonstra todo o seu alívio por ter reencontrado aquele que achava estar morto a essa altura. Quando Abel apresenta Ryu como seu salvador, o mestre se apresenta como Hugh McClass e agradece pela ajuda do mago. O garoto solta mais uma frase clássica: "Sabe como é, eu tava no lugar certo, na hora certa." Abel revela seu desejo em apoiar a subida de nível do Ryu no ato da inscrição, e ainda declara que o garoto é mais forte do que ele, o que deixa o mestre incrédulo. Em seguida, são mostradas as pedras mágicas coletadas pelo caminho. Pela cor e tamanho das pedras, Ryu imagina que sejam de Wyverns, e pela quantidade delas, seria necessário um verdadeiro exército para abater tantos dragões. Impressionado e preocupado, o mestre acredita que esses monstros alados podem acabar chegando perto de Lune, mas Abel garante que não é o caso, visto que caçou eles ao sul das Montanhas Maléficas. Ryu quer saber que papo é esse de Montanhas Maléficas, já que eles não sabiam onde estavam, então o parceiro revela que percebeu a localização assim que eles encontraram a estrada para Kailadi. Ryu comenta que o nome das montanhas não parece muito acolhedor, e de fato Ryu ressalta que ninguém jamais conseguiu atravessar aquela região, até mesmo experientes grupos de aventureiros. No entanto, Abel confirma que ele e Ryu desafiaram a
brutalidade daquele território e saíram vivos, o que é a prova irrefutável do poder do seu companheiro. Por fim, Hughie concorda que essa demonstração foi mais do que suficiente. Em meio a isso, uma garota entra às pressas na sala de reuniões e cai de joelhos perante o alívio de reencontrar Abel. O rapaz pede perdão por ter preocupado Lynn, ao mesmo tempo que cumprimenta Riri e Warren, velhos companheiros. Como o rapaz tem muito a conversar com seus amigos, o mestre da guilda convida Ryu para fazer o processo e pede a Nina, a balconista, para trazer um conjunto de registro para o seu escritório. Antes do companheiro partir, Abel diz que quer levar ele para um lugar depois, então deve esperar na recepção quando terminar o que tem que fazer. Chegando no escritório, Ryu conta ao jovem mago que aqueles são os integrantes da Espada Escarlate, o grupo do Abel, que é o melhor e mais popular da cidade. Impressionado, Ryu questiona se pode mesmo se registrar já no rank D. Então Ryu responde que o Abel é tão bom que poderia até ser considerado um gênio, mas o mestre também sabe que o jovem não é capaz de matar um Wyvern sozinho, o que significa que Ryu é bom o bastante para começar no rank D. Nina chega com os materiais de registro para orientar Ryu no processo, enquanto o mestre se encarrega de lidar com a papelada. A funcionária faz uma entrevista inicial para registrar o nome e classe do novo aventureiro. Como Ryu não tem residência fixa em Lune, poderá ficar com uma das acomodações da guilda por até 300 dias após o cadastro. Como o jovem nunca visitou uma masmorra antes, ele se interessa em fazer um curso introdutório mensal que a guilda oferece, sendo que o curso desse mês começa depois de amanhã às 9 horas na sala de reuniões do terceiro andar. Em seguida, Nina pede para o inscrito colocar sua mão sobre um cristal para efetuar o registro, que é representado por um cartão que serve como identidade. Após a entrevista ser encerrada, Ryu e Nina deixam o escritório do mestre, que respira aliviada após Abel finalmente ter retornado. Afinal, as coisas viraram um caos por ali depois que aquele moleque desapareceu. Aliás, Ryu planeja anunciar para a população que o líder da Espada Escarlate está de volta. Saindo da guilda, Abel leva seu parceiro ao local para o mago receber o pagamento por ter escoltado ele até a cidade. Além disso, ele deseja comprar algumas roupas e um cajado para o feiticeiro assim que eles chegassem em Lune. Sinceramente, Ryu não sabe bem para que serviria o cajado, já que ele invoca magia sem isso, e quando precisa lutar a curta distância, usa uma espada. Abel se sente meio perdido, já que jurava que a arma na cintura do parceiro era só uma faca por conta do tamanho. Por falar em estar perdido, Ryu reconhece que algumas coisas fundamentais não estão muito claras para ele até o momento. Algum tempo depois, já com a chegada do final da tarde, Ryu reflete que, segundo as palavras do seu amigo, um dia nesse mundo tem 24 horas, uma semana tem 7 dias e um mês tem 30, ou mesmo que era na Terra. Além disso, as roupas também são medidas normalmente, e toda essa semelhança com seu antigo mundo, ainda mais contando com o Corey, não pode ser mera coincidência. Talvez outra pessoa da Terra tenha reencarnado ali há um bom tempo atrás e ditado bastante o rumo da tradição local. À noite, junto de praticamente todos os aventureiros de Lune, Abel recebe uma festa de boas-vindas após seu retorno triunfal e inesperado, onde os membros da Espada Escarlate marcam presença com goles e risadas de pura alegria. No dia seguinte, Ryu tá só o cansaço. Nina lembra que o Ra ficou de olho no mago o tempo todo para cuidar dele. Afinal, ele vê Abel como o irmão mais velho e com certeza admira muito Ryu por ter salvado sua maior referência. Chegando a uma acomodação emprestada pela guilda, Ryu é apresentado aos seus novos colegas do quarto 15, com quem começará a morar a partir de hoje. O rapaz de cabelo castanho é Nils e o loiro do fundo é o Eto. Quando Nina sai para voltar à recepção, Nils comenta sobre a beleza da Nina, e Eto lembra sobre o quão disputadas são as recepcionistas, ou seja, não sobra nada pro Betinha. Tirando isso de lado, ele conversa brevemente com Ryu e nota que o moleque é gente boa, o que é um alívio, já que o novo colega poderia ser igual ao Dan do quarto 1, um legítimo paspalho. De repente, Nina volta ao quarto, trazendo outro aventureiro recém-registrado que ficará hospedado ali. Logo um moleque baixinho entra no cômodo e se apresenta como Amon. Nils comenta que esse baixinho nem parece ser maior de idade, e ele confirma que só tem 16 anos, mas infelizmente sua família faleceu, então só restou ao órfão ser aventureiro para ganhar a vida em Lune. Eto afirma que todo mundo aqui carrega alguma semelhança com essa história, enquanto Nina declara que Amon fará o curso de masmorras amanhã, então Ryu pode acompanhar ele se quiser. Enquanto isso, numa reunião da Espada Escarlate, Lynn tá completamente irada, gritando que é impossível uma parede de gelo ser tão espessa, já que elas sempre são tão finas que podem ser cortadas até por um corte de ar. Apesar do chilique, Abel confirma que Ryu conjurou uma parede dessas bem robusta, mas a garota contra-argumenta que, em primeiro lugar, a magia só pode ser conjurada nas proximidades do lançador, e não de longe igual esse cara tá falando. Abel fica assustado com a raiva da parceira, enquanto Riri pede pra ela baixar a bola, já que foi assim que o sujeito viu as coisas e ponto final. Ainda incrédula, Lynn ainda lembra que tem aquela bobagem de perfurar Wyverns com lanças de gelo, o que é impossível, já que eles têm uma camada de vento que desvia a magia. Dessa vez, o líder realmente concorda que essa barreira existe, mas ele viu com seus próprios olhos os dragões sendo atravessados. Riri diz que a única pessoa que ela ouviu ser capaz de fazer algo do tipo seria o famoso Mago Infernal. Abel lembra que esse mago foi capaz de queimar 1000 soldados imperiais com um único lançamento, reduziu um Wyvern mais cinzas com um só feitiço e apagou uma cidade
metade do mapa com apenas uma magia. Resumindo, se o companheiro tiver certo, Hiria acha que esse tal de Ryo é realmente incrível, mas queria um estrago se ele ficasse do lado do Império, assim como Lin concorda que pode acontecer. Contudo, Abel garante que isso não vai acontecer, afinal, aquele moleque odeia mais que todo o nome ridículo do Império de Burri. No dia seguinte, o professor encerra por hoje o curso introdutório. Nos últimos 5 dias, os alunos aprenderam sobre a exploração de masmorras, mas essa tarde eles vão entrar na primeira camada de um labirinto real. Amon confessa que está bastante ansioso para esse evento e Ryo aconselha o jovem a ficar mais de boa por enquanto, senão vai chegar na dungeon exausto. Antes de saírem, o professor se coloca à disposição para responder as perguntas do pessoal. Então o Mago d'Água questiona se é possível ir direto a uma camada que você já passou. O professor fica impressionado pelo aluno ter noção disso, então explica que há masmorras com algo parecido com isso nas províncias do sul. No entanto, Ryo não vai encontrar nada disso na caverna de Lune. Além disso, o professor revela que só ouviu rumores, então não sabe entrar em detalhes. Amon fica impressionado que o amigo sabe disso e comenta que não é à toa que ele tá no nível D. E Ryo diz que é só algo que ele ouviu falar. No caminho pro evento, o professor ensina que a masmorra de Lune fica no centro da cidade, mas é mais correto afirmar que a cidade inteira foi construída em torno desse labirinto. A cada poucos anos, a população de monstros lá dentro se multiplica rapidamente, e esse fenômeno é chamado de rugido das profundezas. Muitas vezes as criaturas que surgem durante esse período chegam à superfície, e esses muros duplos são para impedir que eles entrem na cidade. Amon fica preocupado com o rugido das profundezas, mas o responsável garante que os novatos não precisam ter medo, porque isso só acontece a cada poucos anos. Mais à frente ele mostra o escritório da guilda que fica no portão da caverna para registrar o nome e horário em que os aventureiros entraram e saíram. Mas como esses alunos se registraram no curso, ninguém vai precisar fazer isso. Na escada que dá acesso à masmorra, Ryo tenta acalmar o Amon, que ainda tá tenso até o talo. Na primeira camada, o tutor conta que não há monstros fortes nesse estágio, então os alunos podem explorar por conta própria, desde que não se afastem da entrada. Andando por alguma parte da caverna, Ryo identifica alguma ameaça oculta no escuro, então decide manter o inimigo parado com magia, para que Amon ataque com sua espada. Logo uma formiga soldado surge, e o mago sabe que a maneira mais simples de lidar com ela é acertando a base do pescoço. Assim, o feiticeiro imobiliza a formiga com 8 lanças de cincelo, deixando um caminho livre para o seu companheiro. Sem hesitar, Amon acerta o pescoço do monstro, então Ryo abre a carcaça para recolher a pedra mágica. Afinal, eles são aventureiros e precisam aprender a viver disso. À noite, os dois voltam para o salão da guilda e são celebrados pelos colegas de quarto por terem terminado o curso e feito a primeira incursão à masmorra. Nils dá uma golada na sua caneca e reclama que não é álcool, enquanto Ito explica que eles não têm permissão para beber essas coisas no dormitório. Aliás, o garoto se mostra impressionado que os amigos derrotaram uma formiga soldado na primeira camada. Amon dá todos os créditos para a magia de gelo do Ryo, mas o mago corrige que os dois trabalharam juntos. Ito indaga o que eles vão fazer amanhã, e Amon diz que gostaria de voltar para a masmorra, mas como ainda não tem tanta segurança, tá em dúvida sobre isso, já que assim Ryo chama o camarada para ir com ele até a terceira camada, deixando o moleque feliz da vida. Tirando isso de lado, Ryo confessa que se incomodou um pouco por ver uma formiga soldado logo no primeiro andar da caverna, porque isso não faz sentido pelo que eles aprenderam nas aulas. Nils comenta que só deveria ter morcegos no estágio inicial, então Abel aparece para ensinar que as formigas têm a capacidade de cavar túneis e ultrapassar camadas do labirinto. O pessoal fica de queixo caído ao ver o líder da Espada Escarlate presente, enquanto Nils faz questão de levantar e deixar claro que esse cara é seu herói, então pede para apertar a mão do sujeito. Com humildade, Abel cumprimenta o jovem e pede para ele pegar leve na empolgação, já que a sobrevivência é a principal arma de um aventureiro. Ryo pergunta o que o parceiro faz no salão da guilda tão tarde, e ele responde que a missão de hoje demorou mais do que o previsto, então o time chegou só agora. Por falar no resto do grupo, eles finalmente acham um líder e lembram que precisam reportar o mestre da guilda, então Abel podia parar de fugir. O coitado tenta argumentar que só estava aconselhando os novatos, mas Lin manda Warren carregar o sujeito nas costas para impedir que ele desapareça mais uma vez. Feito isso, a garota se aproxima do Ryo e fica olhando para a cara do garoto por alguns segundos de forma enigmática, mas deixa o local sem dar explicações sobre isso. Com a partida dos membros da Espada Escarlate, Amon confessa que essa foi uma cena e tanto, enquanto Eto parecia mais preocupado em focar na beleza estupenda da Hiria. Por sua vez, Nils não para de pensar que conheceu seu ídolo, já Ryo não entende o que esses caras viram demais nisso tudo. No caminho pro mestre da guilda, Hiria ensina Lin que é feio ficar encarando os outros do nada, então a baixinha explica que se o Ryo for mesmo esse mago incrível que todo mundo tá falando, é normal ela ficar curiosa. Hiria confessa que também tá curiosa sobre isso, mas Abel pede calma às garotas, porque elas vão entender a dimensão disso no momento certo. Ao amanhecer, Amon sai correndo do quarto após se arrumar para partir pra masmorra, mas Ryo pede pro garoto não ter tanta pressa. Mais tarde, eles chegam
chegam no escritório da guilda na masmorra para se registrarem. Na camada 3, os dois parceiros derrotam alguns monstros pelo caminho e passam a se entrosar melhor como dupla numa luta mais complicada. Conforme Ryu acertava os cães de longe com suas lanças de gelo, Amon assumiu o fronte com sua espada e era capaz de enfrentar os oponentes de igual para igual. Após o conflito, o jovem guerreiro sente o cansaço bater nas pernas, enquanto o mago estica sua mão para erguer o aliado e parabenizar ele pela performance. No intervalo para um descanso, Ryu comenta que há algo no manejo de espada do Amon que lembra o Abel, então pergunta se o professor que o garoto teve na sua aldeia era um ex-aventureiro. Amon conta que seu mestre era um velho chamado Kiro, que por sua vez foi ensinado em uma escola importante na capital real, assim aprendendo um estilo famoso chamado Rumi, de onde Amon acabou seguindo os passos. Ryu garante que o garoto vai ficar forte como o Abel quando dominar os preceitos básicos da luta corporal, então Amon confessa que sempre enxergou o amigo como um mago, mas ele parece ser bem versado em esgrima. O feiticeiro explica que teve um mentor que praticava com ele há muito tempo, mas como seu estilo é original, ele não sabe dizer se chega a ser versado. Por falar nisso, Ryu pede que Amon pegue leve no esforço, porque o estilo de luta dele é exaustivo demais. Contudo, assim que pegar o jeito, poderá evitar que se machuque, visto que é um estilo bem seguro. Então Amon deve aumentar sua resistência sempre que puder com uma corrida ou algo do tipo, uma vez que essa prática de forma consistente é o caminho pro aprimoramento. Por falar nisso, o Mago d'Água lembra de quando viajou com Abel por um tempo. Toda manhã o cara levantava cedo para praticar, e por mais que todos reconheçam que ele tem grande talento, o líder da Espada Escarlate nunca deixou de manter seus treinamentos em dia. Empolgado com esse ensinamento, Amon promete continuar se esforçando, e o parceiro elogia a determinação do garoto. Na manhã seguinte, Mihara Ryu se despede dos colegas de quarto para um compromisso, mas ele não vai para a masmorra. Caminhando pelas ruas pacatas da cidade, ele chega até a biblioteca e é recebido pela responsável pelo atendimento. Ela carrega o rapaz até a seção de livros de alquimia para que ele possa iniciar sua pesquisa, e ele fica chocado com o tamanho daquele lugar, sendo que é sua primeira vez por ali. Com vários livros nas mãos, o garoto fica tentado a ler o básico sobre alquimia, mas também um livro sobre receitas alquímicas, então decide levar os dois. Na praça da biblioteca, ele busca um assento e pensa que seria bom conseguir uma cópia dessas obras. De repente, uma sombra enorme toma conta do céu que antes estava plenamente aberto. Ao olhar para o alto, um casal de cidadãos vê que se trata de um eclipse solar. Rapidamente, Ryu se levanta quando sombras atravessam ao seu lado, e o sentimento que o invade é de que o mundo inteiro parece diferente. No reflexo, ele ergue barreiras de gelo e se protege de um jato de fogo poderoso bastante para romper todas as paredes, menos a última. Logo, uma mulher com chifres surge por trás da fumaça e percebe que é um ser humano envolvido nisso agora, mas que não fará diferença, desde que ele seja eliminado. Ao analisar a aparência e poder da mulher, Ryu imagina que seja um demônio do nível de um Behemoth ou de um grifo, mas embora quisesse fugir, o Mago d'Água não sabe se conseguirá escapar desse mundo paralelo. Pensando nisso, ele decide invocar mais paredes de gelo e reforçar todas com mana. Mais uma vez, uma magia de fogo é lançada sobre sua proteção, e tudo que o feiticeiro podia fazer era torcer para não virar churrasco diante de um poder tão tremendo. Ao abrir uma fenda na barreira de gelo, a demônia lança um pequeno projétil no buraco para atingir Ryu, mas apesar de ter sido acertado, o garoto parece não ter sofrido nenhum dano. Com isso, ela admite estar impressionada por ele ter segurado o fogo infernal, mas dissipar a lança do vento foi o que realmente deixou ela de queixo caído. Analisando melhor, a demônia percebe que o humano tá vestindo a túnica do Rei das Fadas, o que explica muita coisa. Agora, seja como for, ela vai ter que cortar o moleque com sua espada. Logo os dois entram num conflito armado onde a demônia parece deter a vantagem quanto à velocidade, mas Ryu mantém uma defesa sólida e bloqueia as investidas até ganhar distância para um contragolpe mágico. Mostrando que não é um cabaço qualquer, ele responde com dezenas de lanças de gelo, mas por mais que elas fossem capazes de perseguir o alvo, a rapidez da demônia era tanta que ela se mantinha ilesa enquanto desfilava pelo campo de batalha com passadas largas e intensas, ao mesmo tempo que morre de tanto rir da tentativa do garoto. Ryu percebe que ela faz uso de magia de vento para aprimorar sua corrida, mas antes que ele pudesse criar qualquer estratégia para barrar isso, a inimiga tinha conseguido mais uma vez chegar até ele para uma nova investida com sua espada. Por sua vez, o mago é o portador da espada do Rei das Fadas, e ele sabe que não será atingido se manter a instância defensiva, por mais que seja bem mais lento que a adversária. Além disso, Ryu considera que os golpes dessa criatura não são nada se comparados aos do seu mestre. Curiosa sobre quem é esse moleque tão bem equipado, a demônia invoca uma chama que é rapidamente apagada por uma lança de gelo do oponente. Ela reconhece que o garoto é poderoso, mas a raiva que sente por estar sendo desafiada é tanta que ela não vai recuar agora. Dito e feito, a monstra dá outro bote e inicia um novo duelo de espadas. Enquanto ela possui o frenesi e a velocidade, Ryu responde com foco e eficácia, o bastante para manter o resultado elas por elas. Agora, ao abrir uma nova distância entre eles dois, o feiticeiro recorre àquilo que pode fazer a diferença nessa luta, suas magias de gelo. Ao mesmo tempo, a demônia utiliza a mesma carta de sempre, se envolvendo em chamas para impedir o ferimento das lanças, mas agora adicionando paredes de terra à sua proteção.
direção. Entretanto, Ryu tira um coelho da cartola ao atirar projéteis de dentro do chão e de todas as direções possíveis, o que finalmente rompe a defesa da oponente e causa dano a ela. Após colocar a rival em xeque, o humano avança para o golpe derradeiro, mas a criatura começa a se regenerar rapidamente no meio da batalha, e parece ter devolvido a luta à estaca zero. Para piorar, ela mostra uma força descomunal ao isolar ele com força na direção de um edifício. Dessa vez é a mulher quem detém a vantagem determinante, ou pelo menos era o que ela pensava, porque assim que se dá conta vê gotas d'água caindo do céu como uma chuva repentina, mas quando elas caem no corpo dela, ao invés de apenas molharem, essas gotas queimavam intensamente como ácido, e diante da tempestade que se instaurava acima da sua cabeça, a demônia presta uma cobertura de terra para não morrer ali mesmo. Ryu retorna ao campo de batalha, mas decide manter certa distância, já que essa inimiga se recusa a perder. De fato, foi a melhor escolha, uma vez que a demônia explode sua proteção numa intensidade assustadora. Feito isso, o eclipse começa a se desfazer, e o sol volta aos poucos a brilhar na praça de Lune. Há muito tempo essa entidade não tinha uma luta tão equilibrada, mas infelizmente o tempo acabou e ela precisa se recolher. Ela queria lutar um pouco mais, mas essa cláusula foi um caso especial, sobre o qual ela não tem total controle. Enfim, a mulher se apresenta como Leonore Ohaka Albuquerque e pergunta o nome do garoto, que também diz como se chama. Embora quisesse ter matado ele, Eleonora percebeu que Mihara Ryu não é do tipo de inimigo que você destrói na hora que bem entende. De toda forma, querendo humano ou não, a demônia promete voltar para uma nova luta, onde os dois poderão definir quem é o mais forte. Agora, se outro da raça dela resolver aparecer, ela pede que o moleque não perca, porque a partir de hoje, a vida dele pertence somente a ela e somente ela poderá tirar. Quando o sol retorna por completo, a demônia desaparece, e Ryu começa a sentir sua cabeça girando após um combate tão insano. Aliás, ele lembra que queria comprar livros, então corre para sacar dinheiro e retorna pro dormitório feliz da vida, por descobrir que sua conta tá cheia de grana depois da venda das pedras de Wyvern. Entretanto, ao abrir a porta do quarto, descobre que a rapaziada não tá lá, então ele vai na direção da biblioteca. Pela janela, ele nota que seus colegas de quarto estão sendo ameaçados por um grupo de 5 moleques. Diante da reclamação do trio do quarto 15 por terem caído numa emboscada, os marrentos deixam claro que não têm obrigação de avisar quando vão atacar, porque é assim que funciona nas masmorras. Sendo assim, Ryu derruba 4 com uma magia d'água, e deixa só o líder dos valentões, então usa o mesmo argumento do sujeito. News avisa que esse cara é o Dan do quarto 1, então Ryu pergunta se o marmanjo vai fugir com o rabo entre as pernas depois dos amiguinhos terem caído. Dan não recua e ataca o mago, que responde dando com o cabo da espada no estômago do cara, o que faz ele colocar a sopa do almoço pra fora. Feito isso, Ryu dá uma poção pro Eto, já que ele e News estão acompanhando o Amon nas corridas matinais. Além deles, o próprio feiticeiro d'água também precisa de cuidados, então durante um banho para recuperar as energias, o sacerdote do grupo usa a cura menor para regenerar o ombro do amigo, que sofreu com a lança de vento de Eleonore. Eto comenta que Ryu teria morrido se o golpe fosse no coração, e o parceiro explica que foi lá que miraram, mas que ele desviou no último segundo. Obviamente, todo mundo fica curioso para saber contra quem o cara lutou, mas Ryu promete contar algum dia que não hoje. Pensando sozinho sobre o que aconteceu mais cedo, o mago percebe que ainda tem muito a descobrir sobre essa tal cláusula e os poderosos demônios que rondam esse mundo. No instante seguinte, vemos News, Eto e Amon invadindo a masmorra da cidade. Quando o mais jovem integrante da equipe fere seu braço, agora tinha um sacerdote presente para curar ele. Após vencerem alguns monstros com dificuldade, Eto ressalta que eles terem encontrado goblins arqueiros na 5ª camada não é bom presságio, porque criaturas desse nível não deveriam estar ali. Por conta disso, News recomenda que eles voltem para a superfície, até porque seu lema é a sobrevivência é nosso principal dever. Eto comenta que o camarada roubou esse lema do Abel, e o garoto responde que é óbvio que a vida é a parte mais importante, então o líder da Espada Escarlate nem precisava ter dito. Na hora de ir embora, Amon lamenta a ausência do Ryu no grupo, e seus colegas lembram que o mais indicado é formar uma equipe de nível semelhante, sendo que o Mago d'Água tá num patamar bem acima deles. Enquanto isso, em alguma parte obscura da caverna, um monstro enorme termina de eliminar um homem violentamente com seu machado. Na superfície, fora dos muros de Lune, Ryu observava os campos de trigo das redondezas, e falava sozinho sobre como a potência da magia de Leonore ontem estava em outro patamar, mas em termos de velocidade de conjuração, até que os dois pareciam empatados. De toda forma, a regra é clara, Ryu precisa evoluir seus pontos fortes, mas também os fracos para que se tornem fortes. Fora isso, ele analisa a velocidade de movimento da demônia e confessa que sentiu inveja daquela capacidade de aproximação instantânea que ela possuía, provavelmente catapultada por alguma magia de vento. Só que não adianta só ter inveja, portanto, Ryu pensa em alguma forma de imitar essa aceleração utilizando as armas que ele tem, e a primeira ideia que surge à sua mente é usar o jato d'água, uma vez que ele já usou uma vez debaixo d'água
água para emergir, mas como se trata de uma situação em solo terreno, ele precisa de outro empurrãozinho. Pensando nisso, o mago conjura o caminho de gelo para servir de plataforma derrapante, enquanto imagina o jato d'água saindo pelas costas para servir de propulsor. O garoto até consegue colocar seu plano em prática, o que foi o bastante para um pequeno impulso, mas logo o jato d'água se esgota e deixa o usuário na mão. Imaginando que precisa de mais potência, Ryu dá um tempo na prática para ir até a biblioteca pesquisar sobre demônios e alquimia. E por falar na biblioteca, Lin estava vasculhando alguns livros de feitiços proibidos em busca de uma magia capaz de conjurar uma espessa parede de gelo no ar, ou lanças de gelo capazes de perfurar as defesas de um Wyvern. Contudo, ela não conseguia achar em lugar nenhum esses feitiços, que nem mesmo seu mestre Hilarion ela já viu fazer. Na cabeça da Lin, pode se tratar de magias originais que o Ryu inventou, sendo que só quem consegue fazer isso é o mago infernal do Império e olhe lá. Em meio à sua pesquisa, o humano encontra por acaso uma elfa amiga chamada Sera. Lin pergunta se a elfa estava fora de Lune a pedido da capital real, e ela confirma. Por falar em trabalho, Sera já tá como enviado aguardando seu atendimento, então precisa ir. Voltando da masmorra, os rapazes do quarto 15 se deparam com a balconista favorita do Nils, Nina. O moleque tava tão gamado que parecia no mundo da lua quando chegava perto dela, então Eto precisou devolver o parceiro à realidade com uma pancada de cajado. Nina comenta que os garotos voltaram cedo e o sacerdote explica que tem um bom motivo para isso. Dito isso, ele mostra a pedra mágica do Goblin Arqueiro para alegar que eles encontraram essa criatura na quinta camada, sendo que faz anos que não há sinal desses goblins naquele piso do labirinto. Imediatamente, a funcionária pede licença para informar o mestre da guilda, além de prometer publicar um aviso no quadro sobre isso. Com isso, os três aventureiros se retiram para vender as pedras mágicas. Ao ficar sabendo da notícia, Ryu e McClass se recorda que goblins arqueiros só costumam aparecer da 10ª camada para baixo, o que pode ser um sinal de alerta. Ele indaga quantos grupos de nível B estão na cidade. Então Nina informa que a Espada Escarlate é a Brigada Branca. Sob o comando de Phelps, a brigada chegou a 2 dias de uma incursão. Sendo assim, o mestre da guilda manda convocar esses dois grupos. Mais tarde, sabendo quem foi convocado além deles, Abel já começa a resmungar que nunca conseguiu se dar muito bem com a Brigada Branca. E Ria acha curioso, já que o espadachim conhece esse povo desde criança, enquanto Lin reclama que o camarada só reclama, e que deveria ser mais como o Warren, que só fica quieto o tempo inteiro. Enfim, de uma forma ou de outra, não há como fugir da responsabilidade, e é por isso que a Espada Escarlate entra no escritório de Rui McClass com seus membros. Sentado enquanto aguardava, Phelps dá um oi pro pessoal, e Abel fica sem jeito diante do chefe da Brigada Branca. Enfim, Huey começa a reunião agradecendo a presença de todos, e no direto ao assunto ele confirma que a informação sobre os goblins arqueiros na quinta camada da masmorra de Lune é 100% verdadeira, e seu plano é que as duas equipes entrem juntas na dungeon amanhã cedo para verificar se há sinais do rugido das profundezas, ou seja, o crescimento explosivo da população de monstros. Já se passaram 10 anos desde a última, então é possível que aconteça a qualquer momento, principalmente levando em consideração o sinal dos goblins no quinto andar. Cada time receberá 100 moedas de ouro de forma antecipada para esse trabalho, e mais 200 após a conclusão. Caso o rugido das profundezas seja confirmado que está em atividade, os aventureiros devem retornar imediatamente à superfície. No caso da confirmação, o mestre da guilda fechará a masmorra, abandonará a entrada e os aventureiros irão se instalar nas paredes duplas em uma operação conjunta com os cavaleiros. Após todos os detalhes passados, Abel se pronuncia em nome da sua equipe para aceitar a missão, ao passo que Phelps faz o mesmo em nome da Brigada Branca. No dia seguinte, Ryu assusta os colegas de quarto por estar saindo tão cedo de casa. Ele justifica que estava pensando em visitar a biblioteca do lado norte hoje, onde supostamente tem mais material especializado sobre a alquimia do que a do sul. Eto afirma que apenas aventureiros de nível D superior podem utilizar essa biblioteca, então o Mago d'Água tá dentro. A mão pergunta se é verdade sobre a ala proibida daquele lugar, deixando Ryu ainda mais empolgado. O sacerdote explica que somente nível B ou mais podem entrar lá, frustrando um pouco o mago, mas Nils garante que em breve o moleque já estará nesse patamar. E por falar em patamar, o próprio Nils lembra que hoje é o dia do grupo evoluir mais um pouco na masmorra daqui a pouco, então é hora de se preparar. Ao chegar no local desejado, Ryu paga a taxa de entrada e recebe o passe. Ao caminhar pelos corredores, ele percebe que a biblioteca do sul é maior, mas o ar ali era diferente. Mesmo imaginando que vão achar ele louco por estar pesquisando sobre demônios, Ryu procura alguma pessoa que possa ajudar ele a encontrar os livros que deseja. Ao subir para o segundo andar, ele dá de cara com Sera, a elfa amiga da Lin, a mesma que esbarrou com ele na rua, e os olhos do mago brilham espontaneamente ao baterem naquela figura. Enquanto isso, a Espada Escarlate chega à entrada da masmorra na companhia da Brigada Branca. Os dois líderes se cumprimentam, então Abel questiona se Phelps trouxe 20 combatentes. Ele confirma que sim, a metade do regimento da brigada que é nível C ou acima. Por último, ao ver que tudo parecia pronto, Huey se prepara para abrir a porta da masmorra, mas Abel impede que ele faça isso, alegando ter tido um mau pressentimento. Pensando nisso,
ele manda Lee usar um feitiço de vento para investigar a primeira camada. Com isso feita, a feiticeira identifica a presença de centenas de criaturas logo na entrada. Essa informação foi o bastante para provar que o rugido das profundezas está acontecendo. Então o mestre da guilda ordena que as autoridades sejam alertadas que os monstros chegarão a qualquer momento. Na guilda, o grupo do quarto 15 vê o aviso sobre o fechamento da masmorra, até que um aventureiro chega correndo para avisar sobre o rugido das profundezas. Portanto, todos os membros presentes da guilda devem se posicionar acima da primeira muralha e atacar imediatamente. Enquanto isso, Sera reconhece Ryu na biblioteca e se apresenta formalmente a ele. Ao ser perguntado sobre o que está fazendo ali, o mago Dagon engole suas palavras quando viu que ia confessar sua pesquisa sobre demônios. No lugar disso, revela apenas que veio estudar alquimia, visto que seu objetivo final é criar um golem. Sera ressalta a grande ambição do jovem e, embora ela não acredite que há livros específicos sobre isso ali, há alguns que podem ajudar a mostrar o caminho. Como sabe onde fica basicamente tudo nesse lugar, a elfa se oferece para ajudar o humano. No caminho, os dois conversam sobre o afeto pelos livros. Ryu conta que costumava ler o tempo inteiro, mas como faz tempo que não tem contato com a leitura, tudo isso soa um pouco nostálgico para ele. A elfa brinca que o garoto faz parecer que tá há décadas longe dos livros, então o mago toca com cuidado no fato dela ser uma elfa, sugerindo que por viver bem mais do que um humano, ela tem a percepção do tempo completamente diferente. Sera confirma que não é apenas uma elfa, mas também membro de um grupo rank B chamado Vento. Na verdade, ela é a única integrante dessa equipe. Ryu comenta que um amigo seu tinha dito que só tinha um elfo na cidade, e Sera concorda que não se encontram pessoas da raça dela com facilidade em assentamentos humanos. Por conta disso, a garota reconhece que pode ser meio estranha se comparar com seus semelhantes, mas pelo menos tá ali fez com que ela conhecesse o Ryu, o que é bom. Longe desse climinha gostoso de amor no ar, a entrada da masmorra de Lune sofre a maior turbulência em anos. Com a chegada do rugido das profundezas, todos os portões de acesso são trancados, à medida que os aventureiros disponíveis na região se preparam para a invasão de monstros. Em pouco tempo, quando centenas e mais centenas de passos apressados puderam ser ouvidos por trás da porta, McClellan anuncia: lá vem eles. Como um trator, uma horda de goblins estoura facilmente a porta reforçada que mantinha eles dentro do labirinto. A primeira medida tomada pelos humanos é atirar com flechas e magias para eliminar o máximo de inimigos à distância. Da mesma forma, ainda que em desvantagem posicional no conflito, os goblins atiram flechas pro alto da muralha e conseguem fazer algumas vítimas que são prontamente atendidas pelos curandeiros e sacerdotes presentes. Da mesma forma, a Ordem dos Cavaleiros do Marquês de Lune se posiciona para aumentar o poder de fogo com a arquearia. Orgulhoso, Ryu percebeu que valeu a pena a conversa que teve ontem com o comandante Nivile, mas mesmo assim é um absurdo a quantidade de goblins que tá saindo daquela masmorra. Eram tantos que o chefe da guilda suava frio e cerrava os dentes. As dezenas de flechas derrubavam dezenas de monstros, mas parecia que quanto mais eram mortos, mais surgiam em seguida. Enquanto Phelps liderava suas tropas e instruía elas a se manterem hidratados para a longa batalha, Abel pede para Lin guardar sua mana para momentos mais decisivos da guerra, a menos que ela tenha algum feitiço na manga que evapore todos esses goblins de uma vez. Se tiver esse, pode usar. Lin resmunga que isso parece um pouco demais para ela, enquanto Rihia alerta que eles estão com flechas de menos. Para ser mais preciso, restam apenas 2. Por falar nisso, aventureiros chegam carregando barris com flechas que conseguiram nas lojas de armas da cidade. Carregando um dos barris, Nils entrega diretamente pro Abel. Além disso, ele passa uma mensagem do mestre da guilda. Segundo McClellan, deve haver algo maior esperando atrás da horda, então a Espada Escarlate deve enfrentar essa ameaça. Horas depois, já perto da saída do sol, após boa parte dos goblins serem mortos à distância, Ryu ordena que a Espada Escarlate e a Brigada Branca desçam da muralha para partir pro ataque. Com uma magia de vento, Lin amacia a queda dos aliados e permite que eles saltem do alto diretamente pro chão, onde enfrentam os goblins que sobraram do conflito. Apesar da suposta divergência que existe entre ele e Phelps, Abel trabalha bem em conjunto com o líder da outra equipe. Após eliminarem os monstros menores, os dois líderes no front avisam a chegada de 3 goblins generales, o que quer dizer que ainda há um rei atrás deles. Abel anuncia que ele e Phelps vão pegar um cada, enquanto Rihia e Xena devem cuidar do terceiro. O plano é eliminar os generais antes que o rei surja. Quando a batalha começa, Abel se coloca à frente do seu opositor e escapa de um pesado golpe de espada longa. Por sua vez, Phelps perfura o ombro do seu adversário com sua lança, ao passo que Rihia conjura a zagaia de luz para confrontar o oficial inimigo. Abel consegue cortar as 2 mãos do seu alvo e praticamente garante a vitória. Porém, ao ouvir um som vindo das profundezas da masmorra, ele manda todos se abaixarem. De repente, uma poderosa corrente de ar invade o campo de batalha com toda sua fúria cortante. Warren impede que Lin fosse dividida em 2 com seu enorme escudo, mas alguns goblins não tiveram a mesma sorte. Tendo sobrevivido ao corte de ar, Rihia comenta que a força e velocidade demonstradas nessa conjuração foram maiores que o original. Como se não bastasse, ao ver
aquela criatura gigante saindo da masmorra, Abel sabe que isso foi apenas um movimento do corpo do Rei Goblin, que estava disposto a matar seus generais para pegar os inimigos ocupados. Assumindo um primeiro movimento, Phelps desvia da machadada do Goblin e acerta seu peito com a lança, mas a armadura do monstro impede que qualquer dano seja causado. Assim como o lanceiro, Abel tenta se aproximar do inimigo, mas ele era forte e veloz o bastante para afastar os dois rivais com uma eficácia impressionante. Do alto da muralha, Huey pode apenas observar e contar com seus melhores aventureiros, visto que apenas suas espadas e lanças mágicas são capazes de enfrentar um inimigo desse porte. Enfim, utilizando armas especiais ou não, os aventureiros estão com enormes dificuldades. Diante de mais um corte de vento do Rei Goblin, Abel utiliza a habilidade com a espada, sombra perfeita, para atravessar a corrente cortante. Estando perto do alvo, ele surpreende o Goblin com um poder perfuração total no peito dele, o bastante para penetrar a armadura do monstro, mas não para acabar com a luta. Já prevendo isso, desde o começo, Abel ordena que Lin entre em ação, então a maga conjura chuva de tiros para alvejar pesadamente o gigante, que após sofrer uma série de disparos cai no chão. Com a morte do rei inimigo, os combatentes da muralha celebram com alegria a vitória, enquanto os principais responsáveis por ela se entreolham incrédulos, como se a ficha não tivesse caído ainda. Phelps descobre de Abel que Lin estava sendo protegido esse tempo todo pelo Warren para que pudesse conjurar a chuva de tiros, e o líder da Brigada Branca elogia a estratégia da Espada Escarlate. Enquanto isso, Ryu estava só na boa com a elfa gatinha a tarde inteira, até que chega o momento de se despedir. Porém, uma entrada secreta na masmorra indica que o Mago d'Água em breve será envolvido nessa guerra. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!